Boa noite a todos. Boa noite. Meu nome é Luana Lohane, sou da comunidade católica Fonte de Água Viva, faço parte da PASCOM e acolho a todos vocês que estão aqui presentes, quanto vocês que nos assistem pela internet. Iniciamos o Cenáculo de Amor com Maria. A água que eu te darei vai se tornar dentro de ti fonte de água viva que jorra para a vida eterna, que jorra para a vida eterna. A água que eu te darei vai se tornar dentro de ti fonte de água viva que jorra para a vida eterna, que jorra para a vida eterna. Quem tiver sede, venha a mim e beba, e de dentro de quem crê em mim hão de brotar torrentes de água viva, jorrando sempre sem jamais ter fim. A água que eu te darei vai se tornar dentro de ti fonte de água viva que jorra para a vida eterna, que jorra para a vida eterna. Paz e bem a todos. Paz e bem. Iniciemos o Cenáculo de Amor com Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer o nosso exame de consciência. Vamos fechar os nossos olhos um instante para nos encontrarmos verdadeiramente com a presença do Senhor. Pedir a Deus a graça que estamos precisando, mas principalmente agradecer a Deus os benefícios dele, todas as coisas que o Senhor tem favorecido a sua vida. Vamos pedir ao Deus da vida que venha visitar o nosso interior, que venha visitar todas as coisas que compõem cada um de nós, a nossa família, as coisas que eu tenho, aquelas que eu necessito, a minha vida afetiva. E agora também colocar no amor e na graça de Deus quantas vezes nós falhamos no amor com o Senhor. Quantas vezes deixamos o Senhor sozinho, quantas vezes não comunicamos com o Senhor. Então nós vamos pedir a Deus a graça libertadora para nos aproximarmos cada vez mais do amor dele. Cantemos pedindo perdão a Deus. Misericórdia, Senhor, misericórdia, 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 Senhor, misericórdia, misericórdia. Senhor, escuta o lamento e tem de nós compaixão. Ao povo dá novo alento, a tua graça e perdão. Misericórdia, Senhor, misericórdia, misericórdia, misericórdia.
Misericórdia, Senhor, misericórdia, misericórdia. Hoje a palavra de Deus nos ensina que Maria acolheu o anjo e acolheu aquilo que o anjo disse para ela. Vamos olhar para o irmão do lado e dizer assim: seja bem-vindo, bem-vinda nessa casa de oração. E vocês também que nos assistem e nos ouvem pela internet, sejam bem-vindos a essa oração. O silêncio está cantando uma canção de amor e paz. O silêncio está rezando uma oração por seu irmão. Muita gente vive sem amor e tem solidão, mas aqui nesta casa do Senhor, solidão não existe não. Solidão não existe não. O silêncio está gritando, pedindo paz, gritando amor. O silêncio está falando, põe teu amor no teu Senhor. Muita gente vive sem amor e tem solidão, mas aqui nesta casa do Senhor, solidão não existe não. Solidão não existe não. Essa casa do Senhor, que sou eu, que é você, essa casa que somos cada um de nós, templo da Santíssima Trindade, essa casa, esse castelo interior que Santa Teresa de Ávila sempre nos convidou e nos convida a nos interiorizarmos para em cada canto, cada aposento, abrirmos as portas para que o Rei, para que Deus, o nosso Senhor, o Senhor da nossa vida, que nos concedeu a vida, possa entrar e habitar e fazer o seu trono dentro de nós. E é através do silêncio que muitas vezes nós escutamos essa voz, a voz de Deus. É através do nosso silêncio, daquele momento em que nós permitimos cessar todos os barulhos externos e aqueles que nós permitimos que o mundo vá colocando dentro de nós. Nós vivemos na correria do dia a dia, nós vivemos na pressa das coisas, do trabalho, do dinheiro, do salário, dos projetos, do estudo, dos relacionamentos, das mágoas, dos ódios que carregamos, de fofocas, de tantas coisas, de diz que me disse, que nós vamos ficando cheios demais. E cheios, como o próprio fundador da comunidade católica Fonte de Água Viva, Deus não pode nos encher, somente quando estivermos vazios. E nós precisamos nos esvaziar. Nós vamos permitindo entrar tanto lixo dentro de nós, nós vamos permitindo que a televisão, que a política, que as notícias, que o mundo externo entre dentro de nós. Que pessoas vão colocando tantas palavras, tantos sentimentos ruins dentro de nós, que nós vamos ficando cheios e perdemos a nossa própria essência. E como diz Santo Agostinho, nós não permitimos que Deus, que a nossa intimidade mais íntima, esteja dentro de nós.
E assim, na correria, no barulho das redes sociais, de zaps, de tantas coisas, que nós mesmos já não conseguimos ficar a sós com o nosso interior e permitir que Deus fale dentro de nós. Porque é no silêncio que Deus vai falar comigo. É quando eu me esvaziar, quando eu não permitir que nenhum barulho externo, que nenhuma palavra, que nenhum xingamento, que nenhuma fofoca me desestruture, é que eu vou alcançando essa intimidade com Deus. O silêncio que Deus nos convida, o silêncio que Francisco de Assis encontrou na natureza, que encontrou olhando para a cruz de São Damião, na igreja de São Jorge, o silêncio que Santa Clara encontrou adorando Jesus na Eucaristia, o silêncio que Inácio de Loyola experienciou cada dia da sua vida nos exercícios espirituais, e através desse silêncio nos convidou e nos convida a, em tudo, adorar, amar, servir e reverenciar o nosso Deus, a divina majestade. Nesse momento, nós somos convidados a não deixar que o barulho do mundo entre em nós. Não nos preocupemos com o barulho que está lá fora, com sirene, com nada. Você que nos acompanha pela internet, não permita que nenhum outro barulho, porque Deus escolhe nesse momento, é o momento favorável que Deus quer falar comigo, que Deus quer falar com você. Porque senão nós vamos agir como um homem que entrou desesperado dentro da igreja e durante meia hora falou com Deus e chorou, e chorou, e chorou, e chorou durante meia hora. Quando ele se calou, que Deus ia falar com ele, ele levantou e foi embora. Às vezes nós despejamos, nós falamos tudo para Deus e falamos e não damos tempo de que Ele fale conosco. Nós não conseguimos silenciar. O jovem procura na droga, no fone de ouvido que fica o dia inteiro escutando as músicas, muitas vezes aquela paz que ele não encontra, porque ele não consegue ficar no silêncio para ver a si mesmo, para enfrentar às vezes a realidade da vida que vive. Às vezes nós falamos tanto, nós conversamos demais, não damos tempo para que o nosso irmão também fale conosco. E nós só queremos falar e despejamos tudo em cima das pessoas. Já levantamos de manhã com palavras de raiva, de violência, às vezes até já falando mal do irmão, do colega de trabalho. Já chegamos no serviço com palavras duras, sem saber acolher os colegas de trabalho e as pessoas que nos procuram. Já levantamos tão cheios que as nossas palavras não são palavras de gratidão, de carinho, de agradecimento. Às vezes temos palavras só de cobrança e nunca uma palavra de agradecimento a quem nos estende a mão. E não permitimos o silêncio dentro de nós. E nós precisamos aprender hoje com nossa mãe Maria, a Virgem do Silêncio. Em todos os evangelhos, em toda a Bíblia, Maria tem pouquíssimas palavras. E quando o anjo lhe diz que ela vai ser a mãe do Salvador, ela apenas pergunta como se dará e depois se entrega e se coloca total e inteiramente nas mãos de Deus e silencia.
com ela também José, o silêncio de toda aquela construção que o divino faz na vida deles, na vida daquela jovenzinha, silenciando a visita de Deus, a bênção de Deus, para fazer a sua vontade. Maria vem hoje nos ensinar o silêncio em que Deus nos fala, mas um silêncio que sabe o momento de calar e que sabe o momento de falar. O silêncio que convida cada um de nós a estarmos junto a Jesus. E nas poucas vezes em que ela fala, em que a Bíblia nos conta, é para exaltar o nome de Deus, para cantar a sua glória junto à sua prima Isabel, depois convidando o seu filho Jesus a socorrer aqueles que não tinham mais vinho. E depois é como que mergulhada no silêncio total, onde quase já não ouvimos mais. Nós ouvimos mais de Maria nos momentos em que ela vem dos céus, que aparece em Fátima, que aparece em Lourdes, que vem visitar Salete, que vem visitar Guadalupe. É que ela sempre nos fala, mas sempre nos convidando a olharmos para Deus. E muitas vezes, esse barulho que nós trazemos dentro de nós, nos lança na depressão, na tristeza. Quantas vezes eu, você, matamos o nosso irmão através da língua, porque nós não conseguimos silenciar, porque nós não conseguimos deixar de olhar o defeito do irmão. Porque nas nossas famílias nós já não temos a paciência, o amor de acolher o nosso irmão. E o marido briga com a esposa com o marido, e vai os filhos, e ninguém tem mais tempo, porque não tem diálogo, porque um quer falar mais do que o outro, e o outro quer ter razão em tudo. E assim vão desmoronando. E nós vamos ficando pessoas vazias, porque nós vamos ficando com aquela palavra, com aquele mundo todo, com o lixo que o mundo nos dá, sem tirar aquele momento de silenciar, de conversar com Deus, permitir que Ele nos mostre o caminho, que Ele nos dê a orientação, que Ele nos dê o discernimento que nós precisamos. E assim tomamos atitudes apressadas, e assim vamos fazendo tudo pela nossa própria vontade, pelas nossas próprias mãos, e a bola de neve vai aumentando cada vez mais. Hoje, olhando para Maria, a nossa Santa Maria, que toda a igreja celebra, toda a igreja católica, apostólica, romana celebra hoje Santa Maria, a nossa mãe, mãe do negro, do pobre, do indigente, mãe das pessoas que também são obrigadas a ficarem caladas, que são silenciadas, seja pela sua religião, lá no seu país, pela guerra, pela sua posição social, pela sua ignorância, pela sua falta de conhecimento das coisas do mundo. Quantas pessoas que são obrigadas a se calarem, porque não têm vez nem voz de falar. Às vezes as mulheres que vivem dentro dos seus lares, sem poder abrir a boca porque o marido não permite. E nós precisamos ver com esses irmãos que também sofrem.
Porque como a canção mesmo diz, o silêncio, quando nós silenciarmos, nós vamos ouvir a voz de Deus gritando amor, a voz dos injustiçados que pedem o nosso auxílio, que pedem pelo nosso socorro. A voz daqueles que já não conseguem mais falar. Que nessa noite nós possamos pedir a Maria, a Virgem Mãe do Silêncio, que nos ajude a saber silenciar o nosso coração para ouvir Deus. Mas como Santo Agostinho também diz, um silêncio que depois vai criar e gerar palavras de vida para o nosso irmão. Não um silêncio em que eu vou me emudecer. Um padre, Márcio França, jesuíta, ele convida sempre as pessoas a fazerem um momento de deserto. Não aquele deserto que eu vou embora, que eu vou me afastar de tudo, mas aquele silêncio do deserto onde eu vou encontrar com Deus. A maioria das ordens de padres, freiras, frades da nossa igreja nasceram no deserto, porque os homens sentiram a necessidade de sair do barulho do mundo para ir ouvir Deus no silêncio do deserto. E com isso trouxeram Deus para nós. Não ficaram sozinhos. Jesus passou pela experiência do deserto, onde também foi tentado. E nós também seremos tentados no nosso silêncio. Mas é nesse momento que nós vamos procurar ouvir a voz de Deus. Pedir que Ele venha em nosso auxílio, em nosso socorro. O silêncio de Maria foi o silêncio da vida que gestou Jesus para nós. Foi o silêncio desde a manjedoura, desde a anunciação, passando pela manjedoura até culminar na cruz. Mas o silêncio da mãe, que olhava para o filho, com toda certeza também sendo crucificada ali com ele, mas tendo a certeza da ressurreição. A mesma mãe que no seu silêncio também sobe aos céus, tem a sua assunção, porque ela gerou aquele que nos trouxe a vida. Se Deus precisou de vir a nós, de trazer Jesus por Maria, por que é que nós também não vamos, através de Maria, chegar até Jesus? É o mesmo canal. O mesmo canal que vem do céu à terra, é o mesmo canal que vai da terra aos céus. Que ela nos ajude hoje a silenciar as dores todas que nós estamos sofrendo, que estamos carregando, todo esse barulho interno, tudo aquilo que não nos permite tirar um momento de silêncio, que faz com que a gente converse o dia inteiro e fale, e não consiga ficar um minuto sequer sem falar, e às vezes falamos até palavras vãs, porque o silêncio tem momentos que ele pesa, que ele desconcerta, tem momentos que o silêncio nos deixa talvez até envergonhados, mas que nós saibamos fazer desse momento de silêncio na nossa vida o caminho que nos leva a Deus. Fazer do silêncio de Maria a nossa experiência. Fazer do silêncio de Maria essa ponte que nos leva até Jesus. Fazer do silêncio de Maria a nossa Santa Maria, Rainha do Céu, Mãe de todas as raças, o motivo da nossa caminhada, para chegarmos até a fonte de água viva.
façamos um minutinho só de silêncio. E quando a gente é convidado a fazer esse minuto de silêncio, parece que a eternidade arrasta. Parece tão longo um minuto. E às vezes, quando estamos falando, passa tão depressa. Olhando para Maria, peçamos que ela venha nos ajudar. Nesses gritos que nós trazemos dentro de nós, a angústia, as decepções, na nossa casa interior, que a exemplo de Maria, nós possamos saber fazer do silêncio a construção do reino de Deus. Silenciar, gerar em nós Jesus para levar para os nossos irmãos. E nesse silêncio, deixa que Deus toque o mais profundo da sua alma, do seu ser, nesse momento. Se precisar, fecha os olhos, para a gente não se perder. Mas deixe que esse silêncio, nesse momento, te permita uma fagulha de uma intimidade com aquele que nos criou, com o amado da nossa alma. Sem preocupar com barulhos externos. Vivia sempre silenciosa, ó Maria, guardavas tudo, meditando com muito amor. Jesus que veio nos trazer a boa nova, geraste silenciosamente em teu coração. No Natal nos trouxestes entre cantos a alegria de Cristo, Verbo eterno, que veio a nós, teu Jesus. Virgem silenciosa, tu me ensinas silenciar também, para no silêncio teu menino eu gerar também. Quero só contigo meditar tudo o que a vida me trouxer, para em meus atos proclamar Cristo Jesus.
doce Maria, Santa Maria, Rainha do Céu, a Nossa Senhora, Mãe de todas as raças, Virgem do silêncio, que no silêncio confiasse sempre no teu Deus, nós te pedimos agora nesse momento, ajuda-lhes a silenciar na nossa alma as dores, os gritos, as angústias, as palavras duras que ouvimos. Ajuda a silenciar o nosso ódio, a nossa raiva, o nosso desejo de vingança. Ajuda a silenciar dentro de nós os desafetos, as desordens que trazemos. Ajuda-nos, ó Mãe, a silenciar dentro de cada coração, do nosso coração, da nossa alma, as brigas, as marcas do passado que ainda trazemos, as lembranças doloridas da fome, da miséria, do desespero. Ajuda a silenciar, ó Mãe, dentro de cada um de nós, as feridas, o abandono do pai que foi embora, da mãe que foi embora, da pessoa que perdemos, das pessoas que nos traíram, que nos magoaram. Ajuda, ó Mãe, nessa noite, a silenciar a dor e o grito do desespero, da oração, que às vezes ainda não vimos chegar a bênção. Ajuda-nos, ó Mãe, a silenciar dentro do nosso coração as guerras que trazemos de nós mesmos, as heranças amaldiçoadas que vieram no nosso sangue, na nossa vida, na nossa família. Venha, ó Mãe querida, Mãe do silêncio, Senhora assunta aos céus, hoje, nessa noite, vinde nos ajudar, vinde nos socorrer, a silenciar a mágoa, aquela mágoa que não sai, aquele perdão que eu ainda não consegui dar. Ensina-nos, ó Mãe, a silenciar, assim como aconteceu o silêncio após o arcanjo Gabriel, após a manjedoura, após a cruz, na certeza da ressurreição e da assunção. O silêncio em Pentecostes, o silêncio em cada momento. Ajuda-nos, ó Mãe, nessa noite, a silenciar a nossa alma, para que Deus possa falar em cada um de nós, na nossa vida. Porque nós precisamos retirar um pouco mais desse mundo louco que nós vivemos e deixar que Deus venha até nós, que Deus fale em nós. E hoje lembramos, lá na Irlanda, durante o século XIX, a igreja de Knock, em 1829, uma igreja pequenina que foi feita a São João Batista, que não cabiam mais do que 30 pessoas lá dentro. Mas era uma igreja de uma aldeia em que o povo era muito devoto, rezava muito. E quando chegou o padre Bartolomeu Cavana, lá nessa aldeia de Knock, em 1867, ele sendo o vigário da igreja, muito devoto da Imaculada Conceição, ajudava os pobres, os famintos e recorria sempre à intercessão de Maria. E ele começou a rezar 100 missas pelas almas do purgatório, aquelas que Nossa Senhora desejasse que fossem libertadas. E no dia 21 de agosto de 1879, ele terminou de celebrar a 100ª missa. Depois todos se retiraram, foram embora. Mas à noite, por volta de 8 horas, uma senhora foi fazer visita a uma amiga sua e percebeu por baixo da porta da igreja que havia luzes e como que pessoas andando dentro da igreja.
Ela achou estranho, mas continuou. Depois de 1 hora ela voltou e percebeu a mesma coisa. E ao olhar pelo vidro, pela janela da igreja, qual não foi a sua surpresa ao ver que haviam 3 imagens de pé. Uma era Nossa Senhora, a outra São João Batista e São José ao lado de Maria. E eles pairavam no ar. Ela, naquele momento, chamou mais pessoas que moravam ali próximos, e até mesmo o padre, e 15 pessoas testemunharam durante mais de 2 horas aquela visão, em que São José, Maria e São João Batista estavam como que em adoração a Deus, mas não foi dito nenhuma palavra. Maria estava em silêncio, assim como José e São João Batista. Depois daquela visão, as curas foram acontecendo. A Igreja Católica Apostólica Romana, em 1880, aprovou como digno de confiança e satisfatório pela primeira comissão eclesiástica o testemunho das pessoas. E o Santo Papa João Paulo II, em 1979, abençoou o lugar ao presenciar a celebração do centenário da aparição de Nossa Senhora do Silêncio. Maria não falou nada nessa aparição, mas deixaram os milagres e deixou avivada a fé de cada uma das pessoas que até hoje recorrem a ela. Então, que Nossa Senhora ajude a silenciar aquilo que está mais dolorido em nós hoje. E Santa Teresa de Ávila nos diz que se nós precisarmos de um modelo de santo em oração, que São José é o maior exemplo, porque no seu silêncio ele realizou toda a vontade do Pai. E ele acompanhou Maria durante todos os momentos da sua vida, sem jamais deixá-la. Que Nossa Senhora do Silêncio nos ajude nesse mundo tão conturbado a tirarmos e a reservarmos um momento de silenciar para ouvirmos a voz de Deus, a voz do Pai. A exemplo de Inácio de Loyola, Francisco Clara de Assis e todos os santos mártires, todos os profetas, todos aqueles que deixaram Deus falar dentro deles e depois eles se tornaram vasos desta fonte de água viva que nos trazem Deus. Que Nossa Senhora do Silêncio ajude a cada um de nós. E hoje, como anjo, saudamos Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós que estamos rezando a Quaresma de São Miguel, mas nós temos o arcanjo São Gabriel,
que anuncia a vinda do Salvador, a vinda daquele que ia modificar todo o nosso modo de ser. Vamos nessa noite nos colocar junto com Nossa Senhora, ao ouvir a voz de São Gabriel, que nos anuncia a novidade da graça de Deus. E junto com o anúncio, ele disse assim para Maria: a tua parenta já está de 6 meses, aquela que era considerável estéril. E Nossa Senhora fica com 3 meses na casa de Isabel. Acolhimento, resignação, aceitação da vontade de Deus. Quantas vezes na nossa vida nós não aceitamos aquilo que o Senhor quer para a nossa vida, aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. Vamos colocar a mão no nosso coração e pensar com o Senhor. Pensar no íntimo do nosso coração hoje. Permitir que o Senhor fale lá dentro. Será que aquilo que o Senhor tem pedido para você, o seu coração acolheu como sim? Olhe para dentro de você e perceba se você tem acolhido também as outras pessoas. Você tem acolhido o mecanismo das outras pessoas. Você tem acolhido as diferenças que o outro traz consigo. Você tem acolhido a sua esposa. Você tem acolhido o seu marido. Você tem acolhido os seus filhos, as pessoas que trabalham com você, as pessoas que estão no seu caminho. Ou você já limitou o grupo que você pertence? Você já fez com que aquele grupo fosse somente aqueles? Numa cidade pequena, fecha os olhos e medita essa história. Numa cidade pequena, todos os dias, o João acenava o sino da igreja. Então, 5h30, 17h30, ele ia lá e dava a primeira badalada, dizendo para o povo: é hora de vocês tomarem banho. 15 para as 18 horas, ele dava outra badalada, dizendo: agora é hora de vocês jantarem. 5 minutos para 6 horas, ele dava outra badalada, dizendo para o povo: pode vir a caminho da igreja. Às 18 horas, ele badalava o sino, dizendo: o padre já está entrando para a celebração eucarística. Mas um dia, naquele costume que o povo tinha, e como aquele homem não tinha acolhido ninguém, ele chegou a falecer. E o povo ficou sem a orientação do sino, porque não tinha ninguém que ensinava, ou seja, ele não ensinou ninguém, ele não passou aquele ritmo para outra pessoa. Hoje, o nosso mecanismo de acolhimento é que o que Deus te deu de melhor, o que Deus te deu de vivência dentro dos dons que o Senhor te deu, distribua eles. Não esconda essa moeda debaixo de nenhum lugar.
Acolher é dividir os dons do Senhor, é ensinar outros a amar, é ensinar outros a viver a responsabilidade da graça de Deus, é ensinar outros a terem respeito. Às vezes, nós já colocamos uma cola em cima das cadeiras que nós sentamos e, infelizmente, não permitimos que outros sentem. Não permitimos que outros façam a vontade de Deus, porque eu já acredito que eu faço tudo para Deus. Não permitimos a novidade, não permitimos a vivência do acolhimento do diferente, das pessoas que trazem a sua diferença. Às vezes, no nosso caminho de vida, nós precisamos permitir o amor com os nossos irmãos. Abra seus olhos e olha para o irmão do lado assim, ó. Vai olhando assim, ó. Será que você permite que esses irmãos sejam amados? Esse foi o exemplo da Santa Maria. O exemplo do acolhimento. Agora diz assim: Jesus, eu te acolho aqui dentro. Eu te acolho aqui dentro. Aqui dentro do meu coração. Aqui dentro do meu coração. Eu te acolho na minha vida. Eu te acolho em minha vida. Mas ensina-me a acolher o meu irmão acolher o meu irmão nas minhas maiores dificuldades. nas minhas maiores dificuldades. E que esse exemplo dessa história, quantas vezes aquele senhor não viajou? Aquele senhor não teve a vida porque dedicou a vida a tocar o sino da igreja, mas não teve a ideia de ensinar o outro, de produzir outra pessoa que possa fazer o mesmo sinal. Às vezes o que está faltando em nós, nesse mês da vocação, nesse mês vocacional, que toda a igreja do mundo reza pelas vocações, precisamos ensinar uns aos outros, acolher uns aos outros, acolher a vivência na diferença das pessoas, no lar onde vivemos, nas coisas que aprendemos, na vida pública que temos, acolher. E esse foi o maior exemplo de Maria. Eu vou ajudar a minha prima a servir o Senhor. Eu vou ajudar a minha prima a estar junto com o Senhor. Eu vou ajudar aquela que precisa. Eu vou ajudar aquele que precisa. Eu vou ensinar aquilo que o Senhor me deu de mais precioso: o amor. Uma vez, uma pessoa me encontrou na igreja, há muito tempo, e ela cantava em um grupo do canto, e ela disse assim: infelizmente, eu nunca fui aceita. Infelizmente, eu nunca fui amada. E quando eu colocava minha cadeirinha para sentar, alguém ia lá e tirava a minha cadeira. Não permitiram que o meu dom fosse experimentado por Deus. Eu quero fazer um apelo para todas as pessoas que são dirigentes de algo dentro da igreja. Acolha os irmãos com sabedoria. Acolha as pessoas com amor. Saia da divisão que você cria. Muitas vezes nós vemos dentro da casa do Senhor, dentro das nossas pastorais, dentro das nossas vivências, dentro dos movimentos que temos dentro da igreja, as divisões.
as colocações errôneas, o chamado grupinhos. E nosso Papa Francisco tem dito muito sobre o acolhimento, sobre acolher as pessoas com amor. E essa jovem, ela lançou agora um CD, porque ela entendeu que o amor de Deus está acima de todas as coisas. Então, por isso, nós devemos amar uns aos outros como Jesus nos ensinou. E no silêncio que hoje foi proclamado aqui, nessa casa de oração, que possamos fazer o silêncio e pedir a Deus, para que depois que sairmos do silêncio, nós possamos ser pessoas que amamos uns aos outros. Que o nosso silêncio ajude a gente a nos encontrar uns com os outros, a quebrar as barreiras, ser uma novidade na vida do irmão. Será que era tão impossível assim? Que aquele homem ensinasse a dar aquelas badaladas naquele sino como exemplo de acolhimento? E quantas vezes nós nem nos importamos com os nossos vizinhos, não importamos com os nossos parentes, não importamos com nada, porque não aprendemos a acolher. Podemos mudar essa palavra por uma palavra grandiosa, chamada amor. Eu acolho porque eu amo. Eu acolho porque eu defendo a graça de Deus. Eu acolho porque eu sigo o exemplo de Maria. Aquela que acolheu o arcanjo, aquela que acolheu São José, aquela que acolheu Jesus na manjedoura, aquela que acolheu Jesus descido da cruz, aquela que abraça com Jesus depois da ressurreição e aquela que recebe o esposo pelo Espírito Santo. Então que hoje, no nosso exercício com o Senhor, no nosso exercício diário de afeição com o Senhor, nós possamos imitar Maria no acolhimento, em defesa do outro irmão, em defesa daquele que precisa ser acolhido. E hoje, aos pés de Nossa Senhora, eu quero colocar as etnias, principalmente do nosso país, as etnias negras, as etnias indígenas, todo o povo brasileiro, na sua raça e na sua cor. E quero pedir a Nossa Senhora, ensina-nos a amar todos aqueles que são diferentes, ou que achamos que são diferentes. Porque o reino do Senhor, ele é igualitário para todos. E jamais devemos esquecer: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esse exemplo, ele tem que ser seguido diariamente na nossa vida. Pois no meu irmão se encontra uma pérola preciosa. Olha para o irmão do lado e diz assim: você é uma pérola preciosa para o Senhor. Você é uma pérola preciosa para o Senhor. Afirma isso por irmão. Você é uma pérola preciosa para o Senhor. Você vale muitos reinos. Diz isso por irmão: você vale muitos reinos. Você vale muito reino. muitos reinos. E é nessa comunhão com o Senhor é que nós vamos aprendendo. Nunca tire a cadeira de ninguém.
Nunca queira ocupar o lugar de ninguém e nunca permita que o outro não seja amado. Abra o seu coração à resposta de Deus para a sua vida. Às vezes, naquele momento em que eu tirei aquela pessoa, estou jogando aquela pérola preciosa no abismo. Nunca vamos esquecer disso. E é por isso, mães, que seu filho é precioso, sua filha é preciosa, seu sobrinho é precioso, seu neto é precioso, sua neta é preciosa, sua sobrinha é preciosa. E é por isso que nós devemos sempre, todos os dias, colocar em oração a nossa família. E Deus ainda fala outra coisa no meu coração. O seu marido é difícil, mas ele é precioso. A sua esposa é difícil, mas ela é preciosa. Deixe conta dessa dificuldade que você tem na sua afeição. Vamos colocar tudo isso aos pés de Nossa Senhora. Vamos fazer a oração a Nossa Senhora Santa Maria, Rainha do Céu, Mãe de todas as raças, aquela que está à direita do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Virgem Maria, Mãe dos aflitos, dos homens, esperança no caminho do mundo, olha por nós, humildes pecadores que vos falam, por esses vossos olhos de misericórdia, dai-nos a força e o teu Deus, e que este teu Deus nos ensine a realizar o serviço do teu Filho. Virgem Maria, olha por nós, porque somos pecadores que recorrem a vós. Amém. Vamos unir as nossas mãos e o nosso exercício é a gente acolher aqueles que a gente não consegue amar. Nosso primeiro exercício, todos os dias das nossas orações, é colocar em nossas orações as pessoas que mais eu tenho dificuldade em amar. Todos os dias dizer para Nossa Senhora: Mãe, essas pessoas eu preciso aprender a amar. Eu tenho dificuldades, mas eu sei que a Senhora vai quebrar todas essas barreiras, porque a Senhora acolheu o céu dentro da Senhora e vai acolher também os pedidos que nós colocamos nesse altar. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosa nos volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, para sempre. Amém. Vamos olhar para a cruz. Eis a cruz do Senhor, fuja os inimigos da salvação do homem, porque venceu o leão da tribo de Judá, o nosso Deus Todo-Poderoso. Parte, Senhor, o pão para nós, e nós veremos a tua face. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não vamos esquecer, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Obrigado a todos por participarem do Cenáculo de Amor com Maria. Venha participar também da Coroa Seráfica na Comunidade Católica Fonte de Água Viva, aos sábados às 15 horas. Sua presença será de grande alegria para nós. A comunidade fica situada na Rua do Mecânico, 1546, bairro Planalto, Uberlândia, Minas Gerais. Paz bem e boa noite a todos. Boa noite.